E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 22, 23 e 24 de Deuteronômio. Hoje a gente está fazendo 121 dias desde que a gente começou o nosso propósito de ler a Bíblia. Já são 121 dias consecutivos que a gente está indo no propósito, que a gente não desistiu ainda e não vamos desistir em nome de Jesus, certo? E é assim, a gente vai continuar até o final do ano se assim Deus permitir. Então assim, se você não participou ainda junto conosco, mas quer participar, é muito simples. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho e para receber todas as notificações e esperar que todo dia 6 horas eu vou mandar o vídeo, vai chegar no seu celular e você só vai abrir o vídeo e vai ler junto com a gente, tá bom? Se você quiser, se você não quiser, tudo bem. Você fala o que você quiser aí. Então vamos lá, então vamos orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem nos ensinar, abre o nosso entendimento, que a gente venha aprender a Tua Palavra, que a gente venha carregar, que a gente venha guardar nos nossos corações e que a gente venha falar dela para todo mundo. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente pediu e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus irmãos, o capítulo 22 de Deuteronômio, o título é a continuação de outro título, que é do capítulo 21. O título é assim: Outras normas. Essa é a continuação. Versículo 1 do capítulo 22. Se você vir solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto e se você não o conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurar. Então devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir um jumento ou um boi de um israelita caído no caminho, não ignore. Vai e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem, e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor seu Deus. Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como o fruto da outra plantação que semearam. Não arem a terra com um boi e um jumento preso ao mesmo jugo. Não usem roupas feitas de fios de lã e linho entrelaçados. Coloquem franjas nas 4 pontas do manto, com o qual vocês se cobrem. Pronto, agora a gente vai para o versículo 13, que tem o título assim: Normas acerca da pureza sexual. Versículo 13. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: Quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: Dê minha filha em casamento a este homem. E agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: Descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que a acusou publicamente de conduta vergonhosa, uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem, e ele jamais poderá se divorciar dela. Mas se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa de seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais.
Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se o homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se o homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Não façam nada à moça. Não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se o homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata, uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposo de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Pronto, encerramos aí no versículo 30, o capítulo 22 de Deuteronômio. Agora a gente vai para o capítulo 23, que tem um título assim: Normas acerca da adoração. Versículo 1 do capítulo 23. Se um homem tiver os testículos esmagados ou um membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Se alguém for filho ilegítimo, nem ele nem seus descendentes até a 10ª geração terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Nenhum amonita ou moabita e nenhum de seus descendentes até a 10ª geração terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Essas nações não os receberam com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão, filho de Beor, nascido em Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Mas o Senhor, seu Deus, se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção. Pois o Senhor, seu Deus, os ama. Enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e a prosperidade dos amonitas ou moabitas. Não mostrem ódio aos edonitas, pois são seus parentes, nem aos egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros entre eles. A 3ª geração de edomitas e egípcios poderá entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Pronto, agora a gente vai para o versículo 9, que tem um título assim: Normas diversas. Verso 9. Quando saírem para guerrear contra seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo que é impuro. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa de uma poluição noturna sairá do acampamento e ficará fora o dia todo. Ao entardecer, ele se banhará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem uma área fora do acampamento, onde possam fazer as necessidades. Cada um deve ter uma pá como parte de seu equipamento. Quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio dele para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Cuidem para que ele não veja em seu meio qualquer coisa vergonhosa e se afaste de vocês. Se escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolvam aos seus senhores. Permitam que eles sirvam em seu meio em qualquer cidade que escolherem, e não os oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição em templos idólatras. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor seu Deus nenhuma oferta proveniente dos lucros de uma prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor seu Deus. Não cobrem juros sobre os empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrarão juros de israelitas, para que o Senhor seu Deus os abençoe em tudo o que fizerem na terra da qual estão prestes a tomar posse. Quando fizerem um voto ao Senhor seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor seu Deus os cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto, mas se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor seu Deus. Quando entrarem no vinhedo de seu vizinho, poderão comer uvas até se saciarem, mas não as levem no cesto.
E quando entrarem no campo de um vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com a mão, mas não usem a foice para cortá-las. Irmãos, encerramos no versículo 25, o capítulo 23 de Deuteronômio. Agora a gente vai para o capítulo 24, que o título dele não é bem assim o título, é a continuação do capítulo 23, que é a normas diversas, certo? É a continuação. Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 24. Se o homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ela morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. O homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Não tomem um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois o dono precisa das pedras para obter seu sustento. Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou o vender, o sequestrador terá de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Em todos os casos de lepra, cumpram com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes e levitas. Obedeçam a todos os mandamentos que eu dei a eles. Lembrem-se daquilo que o Senhor seu Deus fez com Miriam durante sua jornada no deserto, depois que vocês saíram do Egito. Se um de vocês emprestar algo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que ele lhe oferecer como garantia. Espere do lado de fora enquanto ele pega o objeto e o traz para você. Se ele for pobre e lhe der o manto como garantia, não o guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele se aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor seu Deus considerará isso um ato de justiça. Nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros, que vivem em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias, antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante dele. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Sejam justos com os estrangeiros e os órfãos que vivem entre vocês, e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por sua dívida. Lembrem-se sempre de que vocês foram escravos no Egito, e de que o Senhor seu Deus os libertou da escravidão. Por isso eu lhes dou estas ordens. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então o Senhor seu Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos duas vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Quando colherem uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixem as uvas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso eu lhes dou estas ordens. Amém, meus irmãos. Encerramos aqui no versículo 22, capítulo 24 de Deuteronômio. Meus irmãos, que a gente vem aprender com cada uma dessas normas. Claro, algumas não dá para aplicar hoje em dia, e graças a Deus por isso, né? Pela graça do Senhor, hoje a gente tem muita coisa que não necessitamos fazer, mas muitas coisas aqui que nós ainda precisamos aprender, que nós precisamos praticar, tá bom? Então que cada dia a gente venha fazer aquilo que o Senhor se agrada, aquilo que agrada o coração do Senhor, tá bom? Então é isso aí, que você tenha um ótimo dia, que eu tenha um ótimo dia,
e que seja tudo para a glória do Senhor, tá bom? Tchau, valeu e a paz do Senhor.